Bom, falando no Tite, né? O Tite falou ontem, né, depois da partida, e ele falou sobre essa ausência do Pedro, né, que realmente é a ausência aí mais pesada no Flamengo, apesar de eu achar também o Cebolinha uma baita ausência, só que o Pedro não tem substituto, né? O Cebolinha tem substituto. Cebolinha tem o Michael, né, que é um jogador que chegou para a posição, tem ali o Gonçalo Plata podendo jogar pela direita e jogar o Luiz Araújo para a ponta esquerda. O Pedro não tem substituto. Era para ter, se o Gabigol voltasse a ter vergonha na cara, porque o Gabigol não joga mais nada, gente. O Gabigol não joga, tá na cara que o Gabigol não tem mais ânimo para jogar no Flamengo. Não tem, não mostra vontade para jogar no Flamengo. O que você vê do Gabigol em campo é um jogador sem tesão para jogar. O Gabigol não tem mais tesão para jogar no Flamengo. Então, você perder o Pedro no momento atual é trágico pro Tite. Primeiro que tem o Carlinhos, que aí também ninguém mandou contratar, gente, com todo respeito ao Carlinhos, já falei isso várias vezes, não é um jogador com nível técnico para Flamengo. Não é. E você vê que não é, com tanto que eles tentam até improvisar o Bruno Henrique e não colocam o Carlinhos. O Gabigol não joga mais. O Gabigol, já falei aqui várias vezes, parece que ele tá de sacanagem já no Flamengo. Não vou ser titular, não vou ter tempo de jogo, não vão renovar comigo, tá bom. Vou ficar aqui cantando meus traps, tranquilão, comemorando meu aniversário, pulando no palco. Jogar que é bom nada. Então, fica delicada a situação do Pedro. E eu volto a dizer, percebam o Gabigol dentro de campo. Percebam, porque não me parece com boa vontade para jogar. Não é só que ele está num bom momento. Eu vejo que ele corre errado, muitas vezes. Eu vejo que ele não se posiciona e ele sabe se posicionar, muitas vezes da forma certa. Eu vejo um Gabigol meio que largando no Flamengo, para ser bem sincero. E aí o Tite falou sobre essa ausência do Pedro até a próxima temporada. Vamos ouvir aí o que disse o treinador do Flamengo. Nós não fizemos projeção para o restante da competição sem o Pedro. A gente fortalece quem está e o campo vai falar. Então não está para te antecipar situações. Né? Então ela é o desempenho da equipe e a adaptação, sim. E a tua pergunta ela é bastante inteligente nesse aspecto. Como é que se aciona um jogador com características diferentes? Então o BH é de atacar espaço. Até no primeiro tempo era demais. Os dois marcadores eles já estavam marcando a bola de profundidade do que a bola no pé. E no intervalo nós falamos, tem bola que é para ti, BH, no pé, tem hora que ela é de apoio. O Gerson chamou ele de faça a finta, que ela vai entrar para ti também fazer em 2 tempos, porque eles estão dando essa possibilidade. É muito difícil marcar um jogador que tem essas características do BH, fora o cabeceio que ele tem. Então essa adaptação, para falar que é fácil, mas quando o jogo é sem pensado, com a velocidade que tem no jogo, por vezes essa adaptação ela é necessária, ela é fundamental e ela vai exigir e o campo vai falar. Olha aí, ó, é o Tite falando aí, né, da ausência do Pedro, falando dessa adaptação do Gabigol. E a situação do Gabigol vai ficando cada vez mais distante do Flamengo. Tem até gente que eu estava vendo aqui que já está bancando um acerto do Gabigol com o Corinthians, tá? Parece que o Corinthians se animou tanto com essa situação aí do Depay. Corinthians voltou a ter aí seu foco no Gabigol para 2025. E aí, é claro, a gente diz, eu tenho que ser sincero aqui, né? A gente fala, o Gabigol não joga nada há 2 anos. O Gabigol está num momento péssimo. O Gabigol está repleto de atos de indisciplina. Mas não tem como dizer que não pode render uma baita dupla de ataque Gabigol e Depay. Não tem como. Eu estaria sendo mentiroso se eu falasse, o Corinthians vai contratar o Gabigol, mas não vai dar em nada. Não dá para dizer que não vai dar em nada. Porque o Gabigol é um baita atacante, já provou isso no Santos, quando era artilheiro no Santos, já provou isso no Flamengo, quando foi artilheiro no Flamengo. Só não jogou na Europa, na minha opinião, pela marra dele. E que ele não aprendeu. Ele não aprendeu a lição. O Gabigol foi marrento, a marra não deixou ele jogar na Internazionale, a marra não deixou ele jogar no Benfica. No Benfica, eu mesmo fui o primeiro a dar essa informação aqui, que o Jonas, atacante do Benfica, me falou. Thiago, o primeiro jogo dele com a gente, ele não foi colocado no time titular, era uma Champions League,
ele ficou emburrado, fechou a cara, chutou a garrafa no vestiário, o treinador nunca mais botou ele. Ou seja, ele não jogou no Benfica pela marra, pela arrogância. E ele não aprendeu a lição, porque o Gabigol continua a mesma marra, a mesma arrogância. Só que eu não preciso gostar do Gabigol como pessoa, achar ele um cara gente boa, mas eu acho ele um baita atacante. O momento é péssimo. Nos últimos 2 anos, é um momento horroroso do Gabigol. É um 0 à esquerda. E eu mesmo digo que eu acho que ele tá de sacanagem no Flamengo, nesses últimos meses aí. Agora, imaginar um ataque Gabigol e Depay num Corinthians, eu acho que se entrosar, pode ser um baita ataque. E já tem pessoas que dizem que o Gabigol tá palavrado com o Corinthians, que o Corinthians voltou a ter interesse no Gabigol. Ou seja, pode ser Flávio Prado e Bruno Prado que a gente veja em breve Gabigol no Corinthians. E aí, como diz o Mauro César, né? Tem um que gosta de rap, que é o Depay, um que gosta de trap, que é o Gabigol, e que são 2 jogadores que, se entrosarem, podem dar trabalho. Ó, Pelhado, independentemente da irresponsabilidade financeira, que sempre tem que ser citado, né? O Corinthians não tem dinheiro para contratar o Depay. Como também não deveria ter trazido jogadores lá de fora, que ele trouxe jogadores menos cotados, jogadores que não têm a mesma projeção internacional do Depay. E trouxe vários. Então é uma irresponsabilidade financeira. Fechou. Agora vamos falar de jogador. O jogador, ele pode dar muito pro Corinthians, desde que não tenha problema de contusão. Ele teve muitas no ano passado, mas não quer dizer que esse ano não possa se recuperar. E eu gostaria muito. Eu acho legal você ter atrações bacanas. Ver o Depay jogar em plenitude é ótimo. Seria muito legal. Eu falo sempre, a gente tem que fazer o jogo. Melhor que o jogo seja bom. Melhor que tenha astros, jogadores importantes. O Gabigol, eu acho um baita centroavante. Fazer gol é uma arte, né? O cara que sabe fazer gol, ele garante tudo, né? Garante emprego de todo mundo. Eu estou falando do time. Ele é o cara que faz gol, é o cara que segura o time na primeira divisão, etc. Bom, mas há o problema que dos 2 anos, quando ele ficou 1 ano sem jogar, começou aquela cornetagem, eu até falei, o cara tem direito de não jogar 1 ano. 2, você já começa a ficar... Será que a cabeça dele ainda funciona? Será que ele ainda quer jogar bola? Será que ele está com foco para jogar futebol? Porque isso também pode acontecer. O cara já ficou rico, o cara já conquistou praticamente tudo, o cara já sabe que não vai voltar para a Europa. Então os sonhos não vai para a seleção. Os sonhos, eles acabam limitando a cabeça do cara até inconscientemente e ele não consegue produzir tudo que pode. Mas o Gabigol em plenitude, voltando a jogar, voltando a fazer gol, e numa eventual dupla com o Depay, é óbvio que seria um show. Seria uma delícia, né? Que se isso acontecesse. Claro que nós estamos só especulando. Não tem nada que diga que o Gabigol vem pro Corinthians, enfim, nada. Mas a dupla em plenitude seria uma delícia de ver jogar, óbvio. Seria muito bom mesmo. Tomara que role, mas, sinceramente, acho um pouco difícil por todos os si. Agora, respondendo a tua pergunta, dupla Depay e Gabigol. Maravilhosa. Porque, o Flávio diz que não tem nada, mas a Raíssa Simplício, que é uma jornalista que eu acho que tem credibilidade, ela faz muita notícia de Flamengo, né? Então eu acompanho, eu conheço. Ela disse que o Corinthians voltou a ter ali um foco no Gabigol, depois da contratação do Depay. E principalmente depois que a Leila afirmou que o Palmeiras abriu mão do Gabigol. Não quer mais, né? Assinou um pré-contrato. Ou seja, pode ser que o Gabigol, ele vá parar no Corinthians. Eu acho que é o mais provável, tá? Para a próxima temporada. Porque o Marcos Braz, ele falou, tá? E ele disse que é pouco provável o Gabigol renovar com o Flamengo. Ele falou ontem, a gente tem a sonora, Kaique, ou a gente só tem a arte do que ele falou. A gente vai colocar, né? Eu vou pedir até pro Kaique me mandar aqui no celular a declaração do Marcos Braz falando, né, sobre o Gabigol, porque o Marcos Braz ontem, na entrevista, tá, ele falou que é pouco provável o Gabigol continuar no Flamengo. Porém, vale a gente dizer que essa expressão pouco provável que o Marcos Braz usa, ela se tornou emblemática e virou até meme, porque quando o Marcos Braz disse que era pouco provável o Davi Luiz jogar no Flamengo,
Eu fui muito xingado, inclusive, porque eu banquei o Davi Luiz no Flamengo, o Marcos Braz deu essa entrevista, a torcida começou a me xingar, tá dando notícia falsa, e aí, mais uma vez, eu calei um bando de idiota que resolveu me criticar antes de ter a notícia cravada. E aí, depois, vocês me conhecem, eu tirei onda doidado, falei, cadê? Quem falou que era pouco provável? Quem me xingou? E o Marcos Braz disse pouco provável e o Davi Luiz fechou com o Flamengo. Só que o Gabigol realmente deve ser pouco provável. Vamos colocar aí na tela, Caiquinho, o que disse o Marcos Braz, que eu vou ler aí para vocês. O Marcos Braz falou o seguinte ontem na Zona Mista. Gabigol é um jogador experiente, não é nenhuma criança. Sabe que vai ter outros ares que, teoricamente, se o Pedro tivesse dentro das condições, talvez ele não iria ter tanta chance. Não é o primeiro nem o único. Acontece no futebol. Gabriel resolveu várias vezes os nossos problemas. E bem resolvido. Não estou escalando, mas tem o próprio Bruno Henrique e o Carlinhos. Estamos confortáveis com esses atacantes para as competições. Poderá ter hipótese de renovação de contrato com o Gabigol. Não é impossível, mas infelizmente hoje é pouco provável, disse o Marcos Braz, deixando claro que o Gabigol não vai continuar. E tentando também justificar se ele não contratar ninguém, porque ele está deixando claro. Ele disse, não estou escalando, mas tem o próprio Bruno Henrique e o Carlinhos. Estamos confortáveis com esses atacantes para as competições que temos. Ou seja, a entrevista serve para ele deixar claro que o Gabigol não deve mesmo ficar e também que não vai contratar, né, Bruninho? Sim, acho que isso da contratação acho que ficou para trás, né? Falava-se que o Flamengo discutiria até a última semana se tentaria algum reforço. Perdão. Tá ruim o ar, né? Tosse à vontade aí. O ar aqui em São Paulo... Tá vendo a solidariedade de pai para filho, pilhado? Agora você reparou? O ar aqui em São Paulo tá bom, viu? É um pai preocupado. Enquanto ele tiver o ombro de um pai no programa, a saúde dele tá garantida. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Agora tá bom, mas o Flamengo, ele tinha até a última semana que havia discussão se traria algum jogador ou não. Resolveu não trazer, né? O bicho acho que está claro. E o Gabigol, ontem de novo, ele entrou mal no jogo, né? O Gabigol entrou faltando, ele entrou aos 71 minutos. Então ele teve 20 e poucos minutos para tentar alguma coisa e teve uma atuação apagadíssima, né? Num jogo que era bom para o Flamengo, era bom para ele. O Flamengo já estava em vantagem, tinha espaço para jogar, o Bahia mais exposto, o Bahia tendo que tentar alguma coisa, tentar fazer pelo menos um gol para entrar no jogo, e ele não conseguiu. Vai ter chances, isso é um lado que o Braz também fala aí, com a condição do Pedro, chance de jogar ele vai ter. O Flamengo tem muito jogo ainda até o final do ano, então se ele jogar bem, quem sabe essas coisas mudem, porque tem muito a ver com política, com torcida. O Flamengo pode ganhar alguma coisa e o Gabigol pode fazer gol, isso pode mexer, vai ter eleição no clube, enfim. Mas nesse momento parece uma coisa distante, parece que ele realmente não tem mais... não está mais afim de jogar no Flamengo, não tem mais cabeça, enfim, não tem mais clima ali. E o Flamengo também não faz questão de mantê-lo. Então, a situação é essa mesmo. Ontem, mais uma vez, ele teve chance e não aproveitou. Se o Tite pensava, se o Gabigol entrar bem, domingo eu vou ter uma dúvida contra o Vasco. Se ele não poupar ninguém, eu imagino que contra o Vasco ele vai manter o time que jogou ontem, né? E o Gabigol provavelmente no banco. Bruno, eu queria te fazer uma pergunta, inclusive. Porque muita gente tem me mandado, e aí eu queria jogar para vocês aí da mesa também. Primeiro para você, Bruninho. Porque dizem, parece que o Tite não quer que o Gabigol jogue bem, porque tá colocando o Gabigol muitas vezes de meia. Vocês concordam com isso? Falaram, inclusive, que ontem o Gabigol foi colocado ali de meia. E que parece que o Tite não está tendo uma boa vontade para o Gabigol jogar bem no Flamengo. Ou não? Ou isso é de torcedor? Eu nem vou dar minha opinião, porque eu vou te deixar claro que eu não prestei atenção nisso ontem. Então também não vou ser mentiroso. Mas tem muita gente dizendo que ele foi colocado fora de posição. E que isso vem acontecendo muitas vezes. Você concorda, Bruno, ou não? Eu acho que não. Assim, quando o Pedro estava, ele às vezes entrava no lugar do Pedro, às vezes até junto com o Pedro, e aí ele tinha que jogar um pouco mais fora da área. E ele jogou assim já com o Dorival Júnior em 2022 e jogou bem.
formando uma dupla com o Pedro, né? O Pedro com mais características de área. E o Gabigol jogou bem. Ontem, também eu vi como uma dupla de ataque, Gabigol e Bruno Henrique, quando ele entrou, que ele entra no lugar do Arrascaeta. Aí ele estava com 2 jogadores abertos, 2 volantes e os 2 soltos lá na frente. Então, às vezes o Gabigol estava atrás do Bruno Henrique, às vezes o contrário. Eu vi mais como uma dupla, né? E aí, na movimentação, ora um estava mais na frente, ora o outro. Mas eu vi os 2 centralizados formando uma dupla em que eles poderiam se movimentar livremente. Eu tenho um amigo, um grande amigo que foi o que me mandou isso, e que ele me mandou aí um mapa de calor, tá? Do Gabigol ontem. Ele me mandou um mapa de calor. Eu até mandei pro Kaique pra gente colocar, que ele fala, olha aí o mapa de calor. Ele jogou como um meia, ele não jogou como um centroavante. E aí a gente vai colocar na tela, quando o Kaique tiver no ponto aí, a gente coloca. Agora, claro, ele muitas vezes entra fora de posição, mas também não é para jogar tão mal quanto vem jogando, né, Pedrinho? Não. E a gente faz aqui a análise, a crítica em cima do futebol do Gabriel, ainda lembrando muito do Gabriel de 2019, 2020, de uma fase muito boa dele com a camisa do Flamengo. Mas a verdade é que o Gabigol já não joga bem, já não consegue manter uma regularidade há uns 2 anos. Porque o que diferencia o craque do jogador bom é a regularidade, é a sequência de boas partidas. E o Gabigol não consegue manter essa sequência boa já há uns 2 anos. E é muito curioso, porque ele é jovem, ele tem 28 anos de idade, ele podia estar apresentando um outro tipo de futebol, tem capacidade para isso. Todos nós aqui concordamos que é um atleta que pode fazer a diferença no Flamengo, pode fazer a diferença no Corinthians, se realmente concretizar a transferência. Mas o Bruno acho que resumiu bem. Tá faltando ali alguma motivação, tá faltando alguma coisa para ele sair, quem sabe, aí de uma zona de conforto, se é que a gente pode chamar dessa forma. E uma mudança de clube talvez seria benéfica para o Gabigol nesse sentido. Osmar, eu queria só, nessa linha, dizer o seguinte: o Gabigol hoje é um jogador, a meu ver, que está no mercado, mas não está de uma maneira formal. Ele está no mercado. Agora, para demonstrar que ainda está em forma, ele tem que soltar rojões. Cada vez que ele é chamado pelo professor Tite, que é o técnico do Flamengo hoje, para entrar, não importa na posição que ele tem que jogar, um pouco fora daquilo que ele gosta mais. Ele não está mais naquela fase de sentar na janelinha do ônibus. Ele vai sentar num outro local qualquer, num lugar qualquer do ônibus. Ele está num ônibus estrelado, ônibus top de linha, que é o elenco do Flamengo. Então, não tem esse negócio de jogar na posição. Vários jogadores jogam fora da posição de preferência e dão conta do recado, ocupam o espaço. Ele precisa mostrar competência. Então, se ele quiser sair, se ele realmente sair no final, já começa até a colocar um pouco o pé atrás. Eu achava que não tinha mais um processo de reaproximação. Mas os astros, entre aspas, conspiraram a favor do Gabigol. O centroavante titular hoje está fora de combate. E ele é um atacante que está lá. A relação não é mais a mesma, houve um esfriamento, quebrou o copo de cristal, eu já sei tudo isso. Mas ele está lá, a gente não sabe o que pode acontecer nos próximos dias. Então, cada vez que ele entra, eu não acredito nisso, também como você, eu não acredito nisso que o Tite torce para que não dê certo. Pelo contrário, acho que o Tite quer colocar na sua biografia, na sua história, um pouquinho mais para frente, que muita gente entendia isso, que ele torcia contra. E cada vez que o cara entrava, escalado por ele, chamado por ele, ele conseguiu ressurgir. Ou pelo menos sair no final do ano, no final do contrato, ainda com aquela imagem de que é um jogador que pode resolver problemas. Eu só acho que ele tem que aproveitar isso. Porque se ele realmente for verdade, que ele não tem mais nenhum interesse, disposição, vontade, tesão, o que vocês quiserem, ele está enfraquecendo a imagem dele. É isso. E lembrando que ainda tem um caso na justiça pendente com relação àquele assunto da dopagem. Não é possível que isso não passe pela cabeça dele e do staff dele. Qualquer coisa que alguém for contratar o Corinthians, vamos admitir que isso surja novamente, porque nos últimos tempos as coisas que eram improváveis no quesito contratações do Corinthians estão mostrando que não são improváveis, elas estão acontecendo. Como, não se sabe exatamente. Então, eu acho isso. O Corinthians está olhando isso também
vai contratar, é ótimo para o Corinthians que ele não esteja jogando, não esteja mais no cenário, no palco. É bom para o Corinthians trazer um jogador assim? Ou ele acertou e vai voltar quase nos trinques para o Corinthians? É isso que eu acho. Eu acho que não tem que reclamar, tem que jogar onde é escalado e tem que torcer para que seja sempre chamado, para que as pessoas não esqueçam do Gabigol.